Gravando. Deu? Então tá, porque agora a gente estava só no trabalho informal. Bom, Guris, eu vou me apresentar para os que não me conhecem. Eu sou a Patrícia, professora Patrícia. Eu estou secretária de assistência, mas eu sou professora de formação, sou mestre em Ciências Sociais Urbanas pela PUC. Tenho pós em Gestão Pública, formação em AD, enfim. Mas a minha área, eu sou socióloga de formação e gosto muito dessa parte. O meu mestrado foi em comportamento humano, mas mais voltado para partidos políticos e eleições. Mas a gente sempre transita, né, pela sociologia. Por que vocês estão tendo uma formação em sociologia? Essa é a primeira coisa, porque geralmente a gente se pergunta, né, quem faz a área da saúde, vocês que já estão aí, passaram no concurso público, enfim, por que a sociologia? Porque a sociologia é a ciência que se dedica a estudar a sociedade e a atuação dos seus agentes sociais. E vocês são agentes sociais de um processo muito importante que é o trânsito. Preparando a aula para vocês, eu fui dar uma olhada no que a sociologia pensava sobre o trânsito. Para vocês terem uma ideia de quanto esse fenômeno se tornou complexo, existe uma área da sociologia que se chama sociologia do trânsito. Por algum motivo, esse fenômeno despertou aos olhos dos cientistas sociais a necessidade de se estudar mais profundamente, de tão complexo que é. Porque tu vai ter dentro do trânsito o motorista, o pedestre, o agente ou órgão repressor, que é o que dá as regras, tu vai ter uma legislação, tu vai ter o ciclista e por aí vai. E todas essas pessoas vão se encontrar num espaço muito bem definido, que são as vias públicas. Trabalhar com o coletivo e trabalhar com as pessoas é a coisa mais difícil que tem. O objeto mais difícil de se trabalhar são as pessoas. Por quê? Porque o nosso comportamento muda por qualquer fator externo. Como assim? Eu sempre brincava quando estava no colégio. A menina sai de casa, deixa o cabelo bem penteado, passa uma chapinha linda, maravilhosa. Chega na esquina, pegou um tufo de vento, pode contar que o comportamento dela não é o mesmo de quando ela saiu de casa com o cabelo arrumado. Aí vocês potencializam isso ao máximo e coloquem uma pessoa que brigou com a mulher, que está com problema financeiro, que está chegando o Natal, que não vai poder atender o filho, e ele entrou no carro e um veio e fechou a frente dele. Pode ser que o cara diga, deu um tiro, vai lá. Pode ser que ele tenha uma arma embaixo do braço e ele desse um tiro não. Quantas vezes a gente viu isso acontecer na TV? E vocês? Onde é que vocês estão no meio desse cenário tão complexo? Bom, na parte sociológica, eu vou tentar situar vocês e tentar passar algumas técnicas de comunicação assertiva, que a gente chama, que são formas de abordar. Muito mais do que ensinar vocês alguma coisa, porque a gente falou muito em bom senso, e o bom senso é senso comum. A gente sabe que tudo na vida, a gente pode até ter vontade de pegar um pau e dar na cabeça de alguém, mas a gente sabe que a gente não pode fazer tudo o que a gente gostaria, que a gente tem que usar o bom senso. Então, eu tenho certeza que vocês têm esse discernimento, mas às vezes, até a postura corporal de vocês está falando e vocês não estão se dando conta. Então, às vezes um braço cruzado aqui não é, para quem está olhando, uma postura amistosa. Muito embora o que o Djalma colocou ali quando a gente conversava é correto. Vocês não são animadores de torcida. Vocês não vão estar na esquina. Vocês não estão para isso. Então, tudo na vida, né, é uma questão de quê? De equilíbrio. Então, a gente tem uma série de pontos que eu trouxe para vocês. A gente vai conversar um pouquinho historicamente como é que começou esse boom do trânsito, né? Que vários estudiosos acreditam na década de 60, mais precisamente a fundação de Brasília, a época JK, onde a gente tem o quê? A vinda das indústrias automobilísticas aqui para o Brasil e um monte de carros sendo produzido. E as pessoas não estando preparadas, comprando os carros e saindo para viver
viver a sua vida atrás de um volante. Aqui em Quaraí, salvaguardado as proporções, é outra coisa que vocês vão se deparar. Com o quê? Motorista de final de semana, motorista que não tem carteira e não sabe dirigir, pegou 2, 3 vezes, não te preocupa que eu te ensino a dirigir no meio de um campo, tu acelera, tu freia, tu sai pra rua. Pessoas idosas que ainda teimam muito em dirigir, né? Jovens sem carteira, crianças quase, para se dizer, né? Então vocês têm um universo aqui muito vasto e que vocês então vão precisar lidar com isso no dia a dia de vocês, tá? E é por isso a função então da sociologia nessa etapa de formação. Coloquei aqui para vocês o papel social do trânsito, porque sim, ele tem um papel social e um papel cultural, ele vai refletir a cultura do local, e a gente estava falando, o João Pedro usou a expressão, está dentro das pessoas, é cultural, está dentro de nós mesmos, ele é um processo interno do trânsito e a análise do comportamento dos seus agentes sociais. Nesses agentes sociais aqui estão encaixados vocês, os motoristas, ciclistas, pedestres e todos aqueles que compõem, né, o trânsito de maneira geral. Coloquei para vocês uma definição básica para vocês entenderem que a sociologia da comunicação, que foi um dos aportes que o Djalma pediu para eu falar, vai estudar os processos sociais nessa arte da comunicação, que são as interações sociais, essa questão da comunicação assertiva, a postura não verbal, a postura verbal, que depois mais para a gente vou falar. E a sociologia do trânsito analisa os comportamentos humanos do trânsito. E é a coisa mais louca do mundo. Por quê? Porque tu tem vários tipos de motorista. Aqueles que a gente estudava quando a gente fazia a prova do motorista, eles foram ramificados em um monte. E principalmente esse condutor agressivo, não só na forma de dirigir, como agressivo no seu comportamento, tá? Pode passar para mim? Obrigada. Bom, fatos sociais. Esse aqui é um conceito básico para quem estuda sociologia. Por quê? Porque os fatos sociais são todos os fatos que ocorrem dentro da sociedade que exercem sobre nós indivíduos uma mudança de comportamento. Seja porque eles nos oferecem alguma situação de conforto ou porque eles nos pressionam a nos adaptar a alguma regra. O trânsito, ele nos pressiona. Por quê? As leis de trânsito existem independente da minha vontade, correto? Elas estão aí. Eu posso ou não segui-las. Vou sofrer punições. Essas punições, elas podem ser legais ou espontâneas. Legais. Bom, se eu passar um sinal vermelho e tiver alguém ali, eu vou ser multado, ou meu carro vai ser guinchado, enfim, o que está previsto na lei. Espontâneas. Eu vou sofrer um xingamento, eu vou sofrer uma advertência verbal, não precisa ser necessariamente a notificação, eu vou sofrer um constrangimento. Então, o trânsito, ele é um fato social complexo que acaba interferindo diretamente no comportamento dos indivíduos. Eu não sei se vocês já ouviram na TV, principalmente cidades como São Paulo, Porto Alegre, que entrevistam assim, e aí, como é que está o trânsito? Ai, eu já fico ansioso, nervoso por ter que sair de casa. As pessoas já veem o trânsito nessas grandes cidades como uma barreira. Aí eu trouxe um exemplo grande de uma cidade, de uma megalópole como São Paulo, mas será que aqui em Quaraí, com o fluxo que a gente tem e com o que vocês podem me descrever melhor, horário de meio-dia, tá? Ali na esquina da assistência, 1h, pessoal chegando para deixar as crianças no colégio, gente já atrasada para ir trabalhar. Aquilo ali, um pavor, aquilo ali já te dá um bloqueio. Outro lugar, eu vou chamar de Bangladesh, mas é que eu vou sempre dizer, né? Eu sei porque eu ouvi uma frase, o meu pai me disse assim, ó, eu adoro o mercado da fruta, é o melhor lugar para comprar, mas lá eu não vou. Por quê? Porque aquela rua é um horror.
aquilo ali é uma muvuca, não vou. Então, o trânsito é classificado dentro da sociologia como um fato social exatamente por isso, porque ele exerce em nós um poder de coerção. O que é a coerção? É uma força que te impulsiona a adotar determinado padrão de comportamento em virtude de algum fato. E o trânsito é isso. Ou ele vai te trazer aspectos positivos, como tu dirigir numa estrada boa com fluxo, né? Que corra bem, por exemplo, essas autoestradas com 4 ou 5 pistas, muito bem pavimentadas, sem buraco, e te traz uma sensação de quê? De segurança, de que tu tá, né, numa estrada boa, de que tu pode andar com o teu carro, de que tu tem um limite de velocidade maior, a sensação boa de dirigir. Quem é condutor sabe que a direção ela te dá uma sensação prazerosa de liberdade, de poder. O automóvel dá uma sensação de poder nas pessoas. E ao mesmo tempo, uma sensação de desconforto, de ansiedade, de que tu vai ter que enfrentar um trânsito, de que tu vai te atrasar, e de que alguém vai passar na minha frente, e de que eu não vou conseguir estacionar. Então é por isso que a sociologia se dedicou a estudar o trânsito como um fato social. Trouxe aqui para vocês, ó. Trânsito é um exemplo de fato social, pois impacta a vida das pessoas e reflete normas e valores da sociedade. Primeiro, interação social. Espaço de interação. Envolve motoristas, pedestres, ciclistas, criando um contexto social complexo. E aqui essas relações, elas podem envolver relações de violência, relação de mando e obediência, que é a relação onde vocês se encaixam, querendo ou não querendo, vocês são considerados órgãos repressores. Todo órgão que tem o papel de fiscalizar, de notificar, de aprender, porque vocês podem, né, reter um motorista parado ali e chamar todo o aparato, trajando uniforme, farda. Tudo isso impõe às pessoas, ao mesmo tempo que em muitas a questão da segurança e da ordem, muitas aquela coisa assim, estão ali só para incomodar. E é com essas pessoas que vocês vão ter que aprender a lidar. As pessoas que enxergam vocês como inimigos, estão ali só para incomodar. Tá? Regras e normas. Obedecer às leis de trânsito é uma forma de manifestar e seguir normas estabelecidas pela sociedade. É o que eu disse para vocês. E o que a gente falava também antes de iniciar a aula. Por que ir nas escolas? O que vocês acham? Por que vocês têm que ir nas escolas? Para começar a educar desde cedo o futuro motorista. Na nossa época, já tem mais de 40 anos. Claro. Não me faça a pergunta, né, tchau? Sim. Nós, nessa época, que estudávamos na escola, quem ia era a Brigada Militar. Era a Brigada Militar. Não tinha uma equipe de trânsito para ir lá e educar desde as séries iniciais até as séries finais. Então eu lembro que a Brigada ia uma vez no ano, mas ia fazer. E a gente não esquecia, né? A gente não esquecia. Tinha que passar na faixa, ensinar o semáforo, tudo certinho. Tá, e mais do que isso, é para que as crianças aprendam o quê? Para que elas já, como tu dissesse, né, internalizem o quê? Leis de trânsito, normas de conduta. Porque o trânsito, ele é individual? Não, ele é coletivo. Que nem a sociedade. A gente não vive sozinho. Se eu pudesse fazer tudo que eu tivesse na minha mente, se eu não fosse prejudicar ninguém, se eu não tivesse a noção de que eu vou ser punida se eu prejudicar alguém, meu Deus, nós viveríamos, como dizia Hobbes, no estado de natureza. A guerra de todos contra todos e ganha quem? Quem é o mais forte, né? Mas eu não posso, porque tem leis que me dizem, não, Patrícia, tu não pode fazer isso. E o trânsito é isso. Quando tu leva para as crianças, tu educa o futuro motorista e tu faz com que ele internalize e que ele vá cobrar dos pais, porque acontece isso, e eu vou dar um exemplo agora para vocês. Ele vai dizer, pai, tu não pode parar em cima da faixa. A criança vai ajudar vocês. Pai, tu não pode estar buzinando para os outros. Tu não pode buzinar na frente do hospital. É uma coisa que tu faz assim, ó. Vindo de Alegrete, tem uma reta. Só que nessa reta
faixa contínua. Vinha o Emerson no carro da frente e eu no carro de trás. O Emerson passou na pontilhada e eu disse, não vem ninguém. E o João Pedro, meu filho, estava no carro da frente. Quando eu cheguei aqui, ele olhou assim, tu viu que tu passou onde tu não deveria passar. Eu tô até agora, faz 15 dias que isso aconteceu, justificando para ele que eu tinha espaço, que eu não passei na ponte. Ele assim, mas não podia, estava pintado. Tu acaba ficando com o quê? Constrangido. Porque aí depois como é que tu vai dizer? Meu filho, olha, mas tu te lembra, porque criança é assim, né? Joga na cara. Tu te lembra que tu passou lá? Façam isso. O Dil fazia muito semáforo, não sei o que tem, né? Semáforo que botam nas crianças uma roupinha, fazem ensinar o que é o vermelho, o que é o amarelo. É isso, é essa a ideia. Regras e normas. Nós temos uma instrução em uma escolinha infantil. O que aconteceu? Nós falamos para as crianças que a partir dos 11 anos, recém eles podem andar em motocicleta. O que aconteceu? Uma das professoras que era nossa aluna lá me ligou. Sabe que a minha filha não quer ir mais para a escola? Porque tu falou que não pode andar. É lógico. E eles vão cobrar e vão fazer esse papel. Assim é com os bichos, com tudo. Sempre é bom ir nas escolas. Hierarquia e poder. O trânsito reflete a organização social com veículos maiores, exercendo maior poder nas vias. É a função do caminhão, né? Tipo, sou grande, se eu te apertar, azar é o teu. Te tira tu pro lado porque eu sou maior. Uma caminhonete e um carro como o meu. Se eu tiver, se for... E tem aquela coisa, né? O gênero. Mulher e homem. O homem vai sempre achar que a mulher é barbeira, né? E aí que cria aquela... tinha que ser mulher. Se vê uma mulher, eu vou apertar, e vou tirar para um lado, e vou fazer. Tudo isso, Guri, são relações sociais que vão se refletir no trânsito. Vocês nunca viram o cara tirar a cabeça para fora, mas tinha que ser mulher mesmo. É assim, a gente ouve todos os dias. O que é isso? Isso é reflexo de uma sociedade que a gente sabe, não estou aqui fazendo campanha feminista, não é a ideia, mas a gente sabe que a nossa sociedade é machista. O meu pai, por exemplo, tem uma teoria, a mulher aprende a dirigir velha, por isso dirige mal. Eu dou uma olhadinha para ele, ai pai. Aí ele assim, não, tu dirige melhorzinho porque eu te ensinei cedo. Tipo assim, mas é melhorzinho, não é nada, que beleza. E isso eu levo ele para viajar porque ele não dirige mais. Então, assim, dentro do trânsito, se vocês começarem, vocês vão começar a observar, vocês vão ver todas essas questões sociais refletidas num cruzamento. O homem xingando a mulher, o idoso, né, que fica parado, mas tá esse velho aí, buzina. Toda a questão do tipo, mas eu não tenho carteira, mas eu só vou ali, cara, aí é pequeno, se eu baixar pelo Djalma, ele vai aliviar pra mim. O jeitinho. E vocês envolvidos em tudo isso. E aqui, hierarquia e poder. Dentro da relação dos agentes sociais, vocês, eu vi o Djalma falando, o Elton, o prefeito, dentro dessa relação, vocês estão no topo mais alto. Então, para alguns vai ser muito bom a presença de vocês, para outros não. E é com isso que vocês vão lidar. Tá? Pode passar. O que a gente falava, o trânsito de uma cidade é um reflexo direto da cultura e dos valores do seu povo. É uma manifestação dinâmica e diversa da vida urbana. E para isso, para a gente falar de cultura, eu trouxe para vocês um textinho bem curtinho, só para vocês olharem. Deixa eu pegar para mim, para a gente poder... Pode passar para mim, por favor. Leiam rapidinho aí para vocês verem o porquê que eu parei aqui para falar de cultura. Porque um antropólogo muito famoso, Roberto da Mata, escreveu um livro, né, Os Carnavais, mas ele falou uma coisa muito importante que é o jeitinho brasileiro. Todo mundo já ouviu falar, né? O jeitinho brasileiro. Agora vocês deem uma olhadinha o que aconteceu com um agente de trânsito no Brasil. Me digam se esse não é o reflexo da nossa cultura.
Aí vocês me digam o seguinte, isso aqui é ali dos agentes de trânsito, tu viu, tá valendo, uma coisa vai ligando a outra e eu achei. Tá. Agora vocês me digam o seguinte, é impossível acontecer uma situação dessas aqui em Paraíba? Não, já Pelo aconteceu. contrário. Já aconteceu. E pelo Só que não era um juiz, era um cônsul. Né? o vereador. O irmão do vice-prefeito. O irmão do vice-prefeito. Então, assim, ó, é isso que eu estou dizendo. Essa minha fala, Luiz, ela não é, a minha pretensão não é ensinar vocês a chover no molhado, porque vocês com certeza entendem muito mais de trânsito do que eu, com certeza vão ainda me encontrar na rua dando umas apitadas. Mas eu quero dizer para vocês que a minha fala foi de tentar trazer para vocês situações para que vocês se protejam enquanto agentes públicos. Quaraí é uma cidade extremamente perigosa. Ela é perigosa nas redes sociais e ela é perigosa no mundo físico. Você é pequeno, né? Vocês correm o risco, cuidado com a postura de vocês, cuidado com quem vocês falam, para vocês não serem gravados, para vocês não serem expostos no Facebook, porque infelizmente Saramago já dizia, a internet deu voz a idiotas, e é verdade. Então, na internet, são os tigres, são os leões, e para te detonar é facinho. Cuidado com essas relações de poder que estão dentro, como diz da mata, da cultura do povo. Eu sou irmão do fulano, tu sabe com quem eu estou falando. Mais do que isso, teus amigos. Nunca, em hipótese alguma, privilegia um amigo teu em detrimento de alguém que tu não goste muito. Esse teu amigo pode dizer, não, mas para mim ele aliviou. Quaraí é desse tamanho, as pessoas, quanto menos espera, tu tá num lugar falando de alguma coisa e tem um monte de gente que se conhece. Então, se já aconteceu uma situação dessas, que vocês imaginam, o cara tá sem placa, sem documento, sem habilitação, ele tá totalmente errado. E o cara ainda foi condenado a pagar uma indenização para ele. Por quê? Ah, porque aí condena por abuso de autoridade, por truculência, por não sei o quê. Então, assim, primeira coisa, calma. Calma. Às vezes é melhor que eu passe para trás uma voltinha, uma respirada e voltar, do que tu seguir no embate. Cuidado. Use o princípio da impessoalidade para tudo. Falei sobre isso ontem. Não interessa que é o Pedro, que é o Paulo, que não sei o quê. Se resguarde, porque se vocês estiverem com a razão ela vai prevalecer sobre a ignorância. Agora, se já aconteceu, melhor. Mas vai acontecer muito mais. O vereador, o pecuarista, sei lá, aqui em Paraíba tem um monte de cargos, tá? Mas isso tudo que eu quero dizer para vocês vai mudar? Não vai. Isso é cultural. Talvez com a educação das futuras gerações a gente minimize, mas isso é um aspecto social que acaba se refletindo nessas situações do trânsito. Pode ser minimizado, mas infelizmente não vai Não ser. vai acabar, é que nem a gente diz assim, ó, vai acabar a miséria? Não é. A gente pode encontrar meios de minimizar, mas sempre vai existir, né? Esse tipo de desigualdade social. Mesma coisa é o trânsito. A gente pode minimizar? Pode. Talvez uma geração do meu filho, dos filhos de vocês, tenha uma postura diferente. Entendam que não é na base do carteiraço, né, que é como eles dizem aqui, que tu vai ganhar as coisas. Mas sempre vai ter um pai que vai passar pro filho, porque a gente porque a gente, O famoso jeitinho. o jeitinho que o cara tá falando aqui. Olha o título da matéria. O xingamento é o bom dia dado aos agentes de trânsito. Aí vocês me digam uma coisa. Vocês precisam ou não precisam de tempos em tempos um aporte psicológico? Vão precisar. Isso é uma coisa que vocês têm que reivindicar. Vocês vão trabalhar. Nenhum ser humano na vida suporta passar todos os dias levando xingamento e hostilidade. Vai chegar uma hora que vocês vão dizer, não, peraí um pouquinho, como diz o Djalma. Ninguém tá para ouvir desacordo. Então, assim, ó, espero que essas formações de vocês, e depois vocês podem até pensar um convênio com a Secretaria da Saúde, para vocês sempre terem esse acompanhamento. É muito importante para a profissão que vocês exercem. Por quê? Porque raramente as pessoas vão prestar
vocês, bom dia, obrigado, me esqueci. Velho. É assim. Tá? Pode passar, por favor. Aí eu trouxe uma coisa importante, tá? Que é agentes de trânsito promovendo segurança ou intimidando. Qual é o papel? Vocês estão ali para intimidar as pessoas? Vocês estão ali para ter uma postura raivosa, rancorosa? Não. Vocês não são bobos da corte. E tampouco vocês são pagos para ficar alegres e felizes, abalando para todo mundo na esquina. Mas existe uma diferença de postura entre alguém sério, cumprindo seu dever, e alguém que está ali para intimidar. Essa parte da intimidação, a gente vai falar ali quando eu falar nos tipos de comunicação, que até na forma de tu chegar perto de um carro, tem jeito. Vou dar um exemplo. Eu vi o Dil, e hoje eu comecei com o Djalma, até porque eu também estava fazendo, estava em fila dupla, é assim, não tem, assim, tem que ter um par. Tu para, larga e sai, mas tu tá em fila dupla. Olha o que aconteceu na série bem pouquinho, né? Tinha um em fila dupla, veio o outro, deu toda aquela coisa. Só que eu pergunto pra vocês, tipo assim, tá, tô dentro do carro, deixando o João Pedro, tô errada, não foi comigo, tá? Eu vi. E chega o cara na janela da pessoa distraída com coisa que ele tava na mão no vidro do carro. E aí? Gera um estresse. Tá certo? Gera um certo estresse, a pessoa já está Já é intimidação. A pessoa já tá errada. Porque tu já tá errado. Tu sabe que tu vai levar. E aí tu tá dentro do carro fazendo uma coisa no horário esse cretino, que é quando geralmente o pessoal já tá atrasado, deixando a criatura, e o filho ainda resolve complicar, esqueceu alguma coisa, tá te enchendo o saco, e tu tá distraído aquilo na janela. Será que se tu não fosse no vidro da frente, aqui. É só a diferença de tu bater no vidro com força e tu chegar no vidro da frente? Daqui a pouco eu mesmo vi a intensidade da batida. É isso. O que é isso? Bom senso. Como o Djalma falou, há de se encontrar um meio, sinalização, a área, aquela que os pais passam, deixam e saem, como tem em escolas grandes fora daqui de Quaraí, tem que se pensar um jeito. A nossa cidade é uma cidade de 23 mil habitantes que tem, eu acho que 2 carros para cada pessoa. Porque nos dias de calor, eu não sei o que acontece, acho que vai uma pessoa com uma perna e no outro, porque assim, é carro para tudo que é lado, gente. Quaraí não comporta, as vias de Quaraí não foram feitas para esse monte de carro. Então, é responsabilidade de vocês, a mobilidade urbana é um tema de discussão importantíssimo. Há bem pouco estava a audiência pública, né, a respeito do estacionamento pago. Querendo ou não querendo, é uma realidade que vai chegar para nós. Vai ter que chegar. Não tem como, gente. Tu não estaciona mais no centro de Quaraí. Então, isso tudo são coisas que vocês são servidores concursados, vocês vão acabar passando por essas modificações. Mas aqui, especificamente, é a postura de vocês. Vocês têm que passar essa ideia de que vocês estão ali fazendo a segurança das pessoas. Que se tu estiver parado em fila dupla e vir alguém distraído mexendo no celular, pode passar por cima de ti como aconteceu. Façam vídeos, se vocês tiverem oportunidade, não indicando a placa, nada, do que acontece em Quaraí e mostrem o que acontece quando tu faz alguma coisa. Outro exemplo, faixa de segurança. As pessoas vão atravessar, primeiro que tem pedestre kamikaze, né? Que tipo assim, faixa de segurança blindou meu corpo, aqui não me acontece nada. Ou atravessa. Tu vem vindo com o celular e cruzam. E o carro que se lixe. Tu freia, tu faz qualquer coisa, porque senão tu vai passar por cima. Moto. As pessoas estão no meio da faixa, o carro está parado, a moto sai de trás do carro e cruza. Cansei de ver acontecer na frente do colégio um perigo pegar uma criança e tirar lá não sei quantos metros. Como já acontece frequentemente, mas graças a Deus nunca aconteceu na frente do colégio. Vocês ainda são poucos, vocês não vão conseguir fazer mitose e se dividir dentro de Quaraí. Então vocês vão ter que
Se virar nos 30 para suprir toda essa carência que a nossa cidade tem. Tá? Responsabilidades. Bom, compreenda. Opa, ligando a lanterna do Djalma. Olha, Djalma, que lanterna psicodélica. Responsabilidades. Compreenda o papel dos agentes de trânsito e quais as ações são apropriadas para garantir a segurança nas vias. Isso aqui é o que vocês estão fazendo. Vocês estão tendo uma formação para entender qual é o papel de vocês, até onde o limite da atuação de vocês. Isso vocês têm que ter muito claro. Não excedam os limites de atuação. Não tentem bancar o super-herói. Façam o que vocês têm que fazer bem feito. Ou, como diria o Cortella, façam o que vocês têm que fazer, nas condições que vocês têm, da melhor maneira, enquanto vocês não têm condições de fazer algo melhor. Mas não tentem bancar o super-herói, porque numa cidade como a nossa, vai trazer problema. Então, entendam o papel de vocês, entendam que vocês não estão para intimidar, vocês são agentes de segurança importantíssimos para as vias, mas vocês têm um limite de atuação. Né? Treinamento adequado, e aqui foi o que eu falei para vocês. Ó. Treinamento adequado para evitar comportamentos violentos por parte dos agentes de trânsito. Aqui que vem sempre o calcanhar de Aquiles. Dentro da sociologia, quem diga que quando as pessoas colocam uma farda, elas se transformam. Tá? E o pior de tudo é que a gente não pode dizer que é mentira. Não é uma regra, não são todos. Mas como o uniforme, a farda empodera. Pessoas que tu conhece, que tem uma fala, às vezes quando tu, meu Deus, o livro nos deu. É necessário, será? Tu precisa para impor respeito e intimidar? Tu precisa ser agressivo e hostil para te impor respeito? O Maquiavel vai dizer que ela é melhor ser temido do que amado, né? Mas o temido, vamos trazer para o respeitado. E é isso que eu falava para vocês também quando a gente conversava de maneira informal. Cabe a vocês um papel muito importante, que é transformar a visão que as pessoas têm dos agentes de trânsito por N coisas que aconteceram ao longo do caminho até vocês chegarem nesse momento. Então, muita gente vai desacreditar no trabalho de vocês, muita gente vai fazer críticas, muita gente vai ser desrespeitosa e vocês não podem, vamos dizer, que embarcar nessa provocação. Treinem, estudem, tem tanto material disponível. Agora, eu olhando isso aqui, vi tanta coisa para aprimorar a prática de vocês. Às vezes, está até dentro do carro, olha um vídeo ali. É muito legal, tem toda a parte de psicologia do trânsito, para vocês entenderem a lidar com uma pessoa, por exemplo, que desce desequilibrada, bêbada, armada, isso pode acontecer, para que vocês se protejam, né, fisicamente, psicologicamente e principalmente, para que a visão das pessoas sobre o trabalho de vocês sempre seja a melhor possível, a mais respeitável possível. E isso tudo passa pelo quê? Pelo treinamento adequado, que é o que vocês estão fazendo agora. Relação com a comunidade. Para mim, uma das formas de vocês começarem essa relação é essa que vocês estão planejando para o ano que vem. Escola. Atingindo as crianças, vocês vão atingir os pais. Outra coisa importante. Divulguem o trabalho de vocês. Muito. Mostrem o que vocês estão fazendo. Mostrem o que vocês estão fazendo. O dia a dia de vocês, quando vocês fizerem ações educativas, esses treinamentos, divulguem para as pessoas saberem que vocês não estão aqui porque parei pequeno, né? Vocês não estão aqui só para, vou sair lá dentro para incomodar. Não. Primeiro, que vocês não incomodam. Segundo, que vocês têm um papel de segurança no trânsito da cidade, que já é um trânsito complicado. Mostrem o que vocês estão fazendo. Essa é a principal forma de relação com a comunidade, numa cidade como a nossa. Visibilidade. Tá? Pode passar. Trouxe aqui papel dos agentes de trânsito muito resumido. Função e responsabilidade. Os agentes de trânsito desempenham um papel fundamental na regulação e fiscalização do tráfego, garantindo a segurança nas vias públicas. Essa é a ideia de vocês. Para isso, vocês têm um aparato legal, todas as funções que são, né,
para vocês em forma de código, e aí vocês têm, então, através disso, a legitimidade de cobrar das pessoas a ordem nas vias públicas, visto que o trânsito é um fato social coletivo. Coordenação do tráfego, eles têm a função de orientar, coordenar o fluxo de veículos, pedestres e ciclistas, evitando congestionamentos, acidentes e tanto outras coisas, mas é coordenar o tráfego para quê? Para que ele flua, para que a gente não tenha problema dentro da cidade, ainda mais uma cidade como a nossa. Suporte e atendimento, os agentes podem prestar auxílio em situações de emergência, oferecendo suporte e colaborando com outros órgãos de segurança. Por quê? Porque a atuação de vocês é uma, a da Brigada da Militar é outra, vocês não têm as mesmas prerrogativas da Brigada e tampouco a Brigada tem as mesmas prerrogativas de vocês. Portanto, definir o limite da atuação é muito importante para que vocês não ocorram no erro e para daqui a pouco, né, não gerar algum tipo de punição, ou constrangimento, ou chamada de atenção. Tá? Pode passar. Trouxe aqui para vocês os principais comportamentos humanos no trânsito. Tá? Distração. Ó, a praga da humanidade. Celular, né? Por quê? Porque, gente, eu não sei vocês, mas eu às vezes analiso que o WhatsApp deixa a gente ansioso. Ansioso no sentido assim, ó, ai, eu tenho que responder. Alguém me chamou? Ou estão sempre te ligando, ou tu tá sempre fazendo alguma coisa. Não combina. É a mesma coisa que tu beber bastante e sair. Te tira o foco, te tira a atenção, tu te distrai. Eu penso que olhando aquele acidente ali da 7, eu acho que a pessoa se abaixou para pegar o celular, foi mexer no celular e quando levantou a cabeça estava em cima do carro. Porque era um espaço largo, eu acredito que o carro passasse do lado e mesmo se não passasse a pessoa ia parar. Quantos acidentes já deu de bater no carro da frente porque tu foi mexer no celular, foi pegar, ou no som, antigamente era muito no som, agora é no celular. Então assim, motorista distraído. Tá? Desculpa te interromper, mas aí tu imagina, se a pessoa vem e acontece isso na frente da escola, quando a pessoa está em fila dupla, e tem uma criança... Não, tudo pode acontecer. Tu pensa assim, ó, se é bem ali na frente do Dilma, como a gente para bem em cima da faixa, tá? E o cara vem e abaixa e pega, olha, a grande probabilidade dele machucar alguém é altíssima. Não, e como o veículo capotou, imagina, cair em cima de uma criança. Entendeu? Não, Ulis, dos males o menor, foi lá na 7, foi E cedo da manhã. E cedo da manhã, porque assim, pode dar de tudo. Quantos acidentes, assim, a gente que é mais velho, sabe? Quantos acidentes gravíssimos, com vítimas fatais, a gente já teve aqui em Paraíba, né? E agora, que nem eu tô te falando, com o celular é pior ainda. Mas, vou fazer uma autodefesa, não do uso do celular, mas dizendo que nós todos nos tornamos escravos dos celulares. E outra coisa que é um engodo é que diz assim, não, mas o meu celular conecta no carro e eu vou falando. Se tu tá falando, conversando e dirigindo, a tua atenção também não é a mesma. Não é a mesma. Ou tu dirige, ou tu... Uma coisa é tu ir com alguém do teu lado, conversando, tu pausa, fala. Outra coisa é tu ir falando no celular, pensando outra coisa e dirigindo. Não vai dar uma coisa. Tá? Desconhecimento das leis. Muitos condutores não possuem conhecimento adequado de leis de trânsito, que pode levar a más práticas e infrações e acidentes. Aqui eu ainda colocaria o seguinte, os não habilitados. Eu não tenho uma noção estatística, guris, mas vocês daqui a um tempo vão poder nos dar. Quantas pessoas em Paraíba dirigem sem carteira de motorista? Quem vocês acham? Meio a meio, mais? Cara, só aumenta um pouco, diminui um pouco por causa do Uruguai, né? Que é mais fácil de tirar a habilitação. Eu até hoje na minha abordagem eu encontrei pouquíssimas pessoas sem habilitação. Sem Mas habilitação. a maioria é com carteira estrangeira. É, Uruguai, né? Como é que é a formação no Uruguai? Não sei. E agora é online. Eles têm a formação online, com todas as provinhas, tudo Tá. mais, tipo EAD. Só que aí a prática tu faz agora, como antigamente era, eu te ensino, nem falando no início. Sim. Eu te ensino, tudo mais. Agora não, tem as autoescolas, que são as, como é que eles chamam? Centros de Formação de Choferes. E aí depois vai ali no órgão público mesmo deles, ali que
fica no estádio, ele faz a prova. Né? E eles podem dirigir aqui, eles não podem Eles interiorizar, podem dirigir aqui dentro do perímetro urbano. mas não pode sair. Se ele sair do trevo, tem que fazer a entrada na imigração. A carteira deles não vale fora daqui. Vale com a entrada na imigração. Tá. Se eles forem abordados do trevo para fora, ali na 377 ou na 293, eles têm que estar dentro dos 180 dias para fazer a, como é que se chama? Conversão da carteira para Conversão, o mas Brasil. tem tradução. Como documento que a gente precisa fazer a produção. Inclusive, vou complementar a questão que tu falou do condutor uruguaio. Obviamente, tem alguns que destoam do normal, mas tem uma questão do condutor uruguaio que eu levo muito em consideração, que é a parte da educação, que eles agradecem, eles são diferente. mais respeitosos nesse Esse sentido. educado com a gente. Exato. Mas isso assim, ó, se vocês irem até lá, por exemplo, tu vai estacionar, eles te aguardam, tu entrar para depois passar. Aqui não, né? Tu tá tentando A faixa estacionar de aqui, segurança. te empurrando, A faixa de já te dá um segurança. nervoso, tu já não sei. Então, assim, a própria faixa de segurança, né? Eu acho que até aqui a gente avançou muito nesse sentido. Será que sim? Mas eu vejo assim, mas, por exemplo, não somos ainda um gramado da vida que a pessoa coloca o pé e o carro já vai parando, né? Mas isso nos falta em vários aspectos, né? Mas assim, É tão pequeno para se tornar uma cidade modelo de sinalização de trânsito, né? mas aí nós vamos esbarrar numa coisa que é a cultura, né, guris? E aí eu tava perguntando pros guris da questão da quantidade de motoristas sem habilitação, porque a gente tá aqui, ó. Quando tu não conhece nada, não é que eu não sou expert em leis de trânsito, fiz a minha prova, eu decorei as placas, aquele isso aqui, ele foi. Mas a gente tem uma noção, né, do que tu pode e não pode fazer. Por exemplo, as rotatórias. Que ainda não são rotatórias. Que agora, que é tipo assim, Deus nos acuda, quem chegar primeiro passou, né? Aquilo ali é um ponto de civilidade que as pessoas vão ter que entender quem está fazendo, qual é a preferência. Então, assim, é um trabalho muito árduo. E ainda mais que nós temos um fator, não sei estatística, mas eu acredito que a gente tenha aí uma parcela bem grande de gente não habilitada e de gente que desconhece leis e normas de trânsito. Outro dia eu dei uma entrevista na Rádio Paraíba, para o programa do seu Breno Canto, e eu comentei, a gente sabe as pessoas que estão indo trabalhar e não são habilitadas. A gente sabe as pessoas que vão levar o filho na escola e não são habilitadas. Mas essas pessoas não chamam a atenção. O que é fiscalizado hoje? O que nós, digamos assim, colocamos como prioridade na fiscalização? Aquilo que chama a atenção. Claro. E 90%, Patrícia, das pessoas que chamam a atenção estão com veículo de licenciamento em atraso, estão sem habilitação e com uma criança no banco da frente ou falando no celular. Claro. Entendeu? Então, chamou a atenção, vai ser fiscalizado. Seja discreto. Seja discreto. Seja discreto. A pessoa não é habilitada, ela cruza de moto por ti, já fica te olhando de rabo de olho. Claro, Já fica te olhando e cuidando de canto de olho, tu já te deu conta que ela não é habilitada. Ou ela está com medo. Um dos colegas aqui novos, fizemos uma operação balada segura na noite de domingo, me comentou que o cara foi entregar, ele tremia, o cara era habilitado, mas é que ele nunca tinha passado por uma situação repreensiva de fiscalização. Claro. Entendeu? Então, existem esse tipo de coisa. Já teve situações que nossos colegas foram agarrar a documentação do condutor e tremeram também, porque não ficava naquela questão ali. Claro! Não tiveram uma instrução de sociologia em relação a relacionamento humano e conduta com o público. Nunca trabalharam com o público, entendeu? Então, fica com aquele nervoso ali. Nós já estamos acostumados, 3 anos aí, mais... Sim, eu ia dizer, né? Vocês já estão mais pra lá do que pra cá, queria dizer que eles já conhecem a figurinha carimbada e repetida, não tem? Olha aqui, impaciência e agressividade, que a gente estava falando todo o tempo, né? Muitos condutores deixam levar pela impaciência e agressividade, que pode levar a comportamentos perigosos e acidentes. Sempre se previnam, cuidado nesse período de festas, potencializa toda a raiva que as pessoas têm, daqui a pouco tu vai fazer uma abordagem. Aqui em Paraí, outra coisa que a gente encontra muita gente com armada sem ter porte, sem ter treinamento nenhum, o cara tem uma arma dentro do carro, isso sempre tem que cuidar, vocês sempre tem que pensar que vocês têm que exercer a profissão de vocês, mas que vocês têm que voltar para quem gosta de vocês. Então, assim,
Bom, gente, não deu. Né? Não deu para fazer. Tudo bem, em algum momento vai acontecer, mas vocês não podem querer, né? Vocês não têm esse poder de polícia, né? Da legitimidade da polícia de fazer alguns procedimentos que não cabem a vocês. Então, bom, se não conseguirem, vocês têm, né, essa prerrogativa de ligar para a brigada e tudo, vocês trabalham junto com a brigada. Foge da nossa jurisdição. É isso, até porque, né, vocês não portam arma, vocês não portam, né, então é complicado. Um bom exemplo é um acidente de trânsito. Deu danos materiais, a gente pode atuar tranquilamente. Deu uma ATS, danos materiais em código de comunicação entre polícias, é uma 09. Aí tu fala para a brigada, não, uma 09, a gente vai atender aqui tranquilo. Deu uma 10, lesão corporal. Termo circunstanciado. Fazemos? Não, brigada militar. Mas às vezes o que acontece? O condutor que caiu de moto, ele não é habilitado e não quer registrar nada. Ele só quer ser livre e não quer perder o veículo dele. Aí o que a gente faz? Usa a questão do bom senso. Vocês resolvem entre vocês? O senhor quer ir para o hospital, quer que chame a ambulância? Não, foi só uma raspadinha aqui e deu que você resolve ali. Então vai ter situações em que a gente vai ir para a delegacia. Deu um acidente de trânsito uma vez, fomos verificar a moto tinha sido baixada no sistema. Tu estava, não estava, Rodrigo? Aquela vez? A moto estava baixada no sistema. Ela foi a leilão, compraram de leilão, colocaram para circular. Na delegacia, deu flagrante 3 horas na delegacia. Claro, é óbvio. Então, assim, cuidado. Falta de respeito às regras, né? A gente já falou muito sobre isso. Vai ter pessoas, então, que não adianta. É cultural, a pessoa já não tem, a pessoa vai ter não carteiraça, ela vai ser hostil, ela vai ser grosseira. E aí que tu vai enfrentar a situação te portando de outra forma, sendo assertivo, comunicando o que tu tem que comunicar de maneira firme, segura, mas sem ser, né, intimidador, grosseiro, né? Qualquer palavra que tu diga para ela, tu pode provocar uma guerra. Ah, com Tu certeza. sabe de quem eu sou filho? Por que o teu pai não te disse? Aí o cara Por que tu não tem, tu sabe quem eu sou, por que tu não tem identidade? Então a resposta que tu der pode gerar uma coisa. Exato, essa é a ideia. Essa é a ideia. Bom, o que um agente de trânsito não pode fazer, né? Eu trouxe alguns exemplos para vocês. Multar arbitrariamente, né? E aqui a ideia do multar arbitrariamente, já aproveito para falar da impessoalidade, né? Já aproveito para falar aqui. Artigo 37, né? Que é a ideia do que vocês, fardados no exercício da função, vocês não têm amigos nem inimigos, vocês têm um trânsito inteiro, né? Que vocês têm que cuidar e zelar para que seja o mais ordeiro possível, né? Bom, para isso, esse instrumento aqui, e eu vou concordar com o Djalma, esse instrumento aqui é o último que vocês têm que usar. Que é tipo, não deu mais, tá, tudo bem, vou notificar. A ideia da notificação verbal, vocês têm que puxar as pessoas pela vergonha. Ninguém gosta de ser chamado a atenção. Constrange. Mas o chamar atenção vai constranger muito mais se tu for bem humorado, bem educado, agradável. A pessoa vai se sentir constrangida de ser grosseira com vocês. Vai ter o que vai ser grosseiro? Lógico. Mas garanto para vocês que 70% das pessoas vai pedir desculpa, vai pensar outra vez do que quando for fazer, vocês vão ser mais efetivos. Então sempre pensem nisso. Se o Djalma já perguntou, Patrícia, não sei o que, tipo assim, ele me mijou na frente do colégio, eu não parei mais em fila dupla, mas ele foi gente boa, nós estamos conversando, me convidou para vir aqui, não sei o que, eu não parei mais. Toda vez que eu cheguei na frente do colégio, vai acontecer com todo mundo. Agora chega assim, porque tu não me gosta. Vocês não me gostar. É a melhor coisa assim, ó. Faz o inverso. Pensa se fosse tu. Aqueles que ficam ali perto da minha casa são da rodoviária estadual, né? Sim. Tá. Eu fui abordada por um cara daqueles. Vocês não têm noção do que é a estupidez do cara que me abordou ali. Eu tava com meu pai do lado, tem 71 anos, o cara pediu a minha habilitação, tudo, eu entreguei pra ele, não sei o que, não sei o que. O pai, que não tinha nada que ver com a história, ele foi pedir a identidade do pai, tá bem, mas se vocês vissem o jeito que ele pediu a identidade do pai, que tem 71 anos, parece que tinha um marginal, Fernandinho Beira-Mar do meu lado. Grosseiros, não educados. Mandei um e-mail me queixando lá pra coisa deles.
beleza? Todo esse fiasco? Não. Abusar do poder, né? Usar força desnecessária, usar a questão do cargo, usar qualquer coisa que tu intimide as pessoas e que, no exercício do cargo, tu te sinta poderoso em adotar determinado comportamento. Ontem eu citei um detalhe importante para complementar. A pessoa está de folga. Vou notificar aquele ali que está Tá de folga, tá de folga. Arbitrariamente entra nessa parte também. Tá de folga, tá de folga. Tá de folga, tá de folga. Eu até citei meu pai, que vai fazendo 84 agora, quando eu entrei no trânsito, ele chegava lá em casa com uma folhinha. Olha aí, ó. Hora, lugar, placa, pode não te multar. Não posso fazer isso, pai. Porque tu não é fiscal, eu não estou de serviço. De serviço, Mas como é que você multou esse aqui, ó, me fechou na frente do rio e esse estava na vaga do táxi? Não posso fazer isso. Eu vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Dito pela BR, o pai do prefeito senta na porta e briga com todos os carros que estacionam na garagem dele, que os caminhões que dobram fazendo barulho, que não sei o que, e liga e diz: manda tirar daqui porque não sei o que, porque não sei o que. Pode. Entendeu? Vocês têm que estar lá, tu tem que ver. Não é porque alguém chegou, eu vou ter que contar, olha, eu fulano, então vou dar o número da placa. Não, tu tem que ver. Pela história da verificação. Claro, exato. E esse aqui eu não vou nem falar, né? Não, 3 não também não. Tá, eu não preciso, né? Esse aqui... Tá cansado já. Né, vocês já estão cansados, vocês já sabem, tá? Que é... E assim, ó, mas assim, ó, vamos ter muito cuidado também. Porque às vezes as pessoas querem te demonstrar uma gratidão porque tu auxiliou em alguma coisa e querem te dar um presente. Também não aceito. Tá? Não aceito. Nada. Só se levarem na casa de vocês quando vocês estiverem de folga. Como diz aquele, tudo poderá ser usado contra vocês no tribunal. Né? Porque às vezes aqui parece que as pessoas são muito agradecidas. Tu faz um favor para elas, daqui a pouco elas retornam e te dão um presente. Não. Assim. Queijo no bolo. Um queijo, um bolo, uma traíra. Já aconteceu, já várias vezes. Já aconteceu? O pessoal quer, oferece, é caminhoneiro que vem descarregar, então auxilia, os caras, não, pega aqui, isso aqui. Eu vou dar um exemplo não para podemos vocês. pegar. Não podemos pegar, senão alguém... Eu vou dar um exemplo para vocês. Tu faz compras de várias empresas na secretaria, do jeito que ganha a licitação e não sei o que. É normal que as pessoas te ligam, o dono da empresa, olha, já passou todo ano, prestando, eu vou te mandar uma cesta de Natal. Não me manda. Tu não foi privilegiado, tu ganhou um processo de licitação. Ai, mas tu não vai querer vir panetone? Não, gente, eu não vou querer, porque não pode, tu entendeu? Essa relação não existe. Isso que as pessoas têm. E cobrar suborno e propina, não vou nem tocar no assunto, vou pular. Né? A importância da comunicação. Bom, isso aqui é talvez o central do que eu vim falar hoje com vocês, que é se comunicar de maneira efetiva entre o trânsito, os agentes de trânsito e os motoristas, que vai ser essencial para quê? Para a fluidez e para a segurança, tá? E aí vem uma das técnicas da comunicação, que é os tipos de comunicação. Verbal, a que tu vai verbalizar, a que tu vai falar, tu vai conversar, ela é essencial para os agentes de trânsito, tá? Vocês vão muito mais trabalhar falando do que outra coisa, porque vocês vão educar, conscientizar, ensinar, abordar. Então, assim, ó, é a comunicação verbal. E tem uma forma de fazer ela de maneira correta, que é de maneira assertiva, que tu vai informar e tu vai chegar no ponto que tu quer. Então, vamos falar dela. Não verbal, gesto, postura, tipo, cuidado com as expressões, né? Teus gestos, tua postura, toda a tua forma de tu te posicionar na frente das pessoas, ela traz uma mensagem, querendo ou não querendo. Eu fui descobrir isso porque eu fui fazer, muitos anos atrás, eu fui fazer uma entrevista de emprego e uma das fases era uma entrevista comportamental com uma psicóloga. Eu tenho por hábito. Não, mas não, pode descruzar, não é isso? Vou contar pra vocês o que é quando tu tá numa situação de depressão, não é agora. Agora eu posso estar assim, tô descansando no meu braço. Não tô falando assim, tu tá
faz uma proteção e tu faz um tipo assim, ó, não nem aí. Então vocês cuidem as pessoas quando vocês começarem a falar, porque vocês vão estar nessas situações. Se a pessoa fizer aqui, tu já sabe que ela está negativa. Ela não quer saber. Não, mas só um descanso. Já não gostou do que tu falou. Já não gostou do que tu falou. Quando a gente está assim de boa, faz, né? Tá. Mas quando tu tá em situações, pelo menos a psicologia toda, tem um significado que é me fechei, não estou querendo receber a informação, cuidado. Né? Então são posturas. Assim é de vocês. Né? Às vezes, quando chegar na frente de uma pessoa, tudo bem, bom dia, é diferente de chegar, tudo bem, bom dia, gesticulando. Assim como de repente tem pessoas que tu chegar gesticulando, não é a melhor forma. Uma pessoa que está, por exemplo, embriagada, às vezes tu chega fazendo isso, eu que sou uma pessoa meio Carmen Miranda, né, que fala com as mãos, isso é perigoso, porque às vezes a pessoa acha que tu vai levar a mão no rosto, enfim. Então, bom senso sempre, postura agradável, jeito de falar assertivo, num tom de voz, né, que se faça entender, um tom de voz claro. Vocês não são palhaços nem bobo da corte, vocês não precisam estar sempre as pessoas, oi amigo, amado. Não, tranquilo. E a comunicação visual, né, que isso aqui, então, vocês, é a questão das pessoas identificarem vocês através das roupas que vocês estão usando, né. No caso, vocês, é uma cor bem sóbria, mas vocês não usam aqueles... Colete? Os... Balístico não, só o colete dele. Não, aquele... Refletivo? É. O nosso próprio... A gente tem esse aqui, ó. O nosso é refletivo mesmo. Ele é? Ah, tá. Não sabia. Reflete um Porque... pouquinho, mas reflete Tem as algumas faixas. Ele não é com cor chamativa, mas as faixas dele são refletivas. Então, até... Ah, tá, não, mas aparece. Até Ah, tá. Atrás tem Ah, tá, não aparece Tem sim. um outdoor aí no peito dele, no nome dele. Ah, sim, eu vi, né? Só falta botar uma setinha. Já mandei fazer o mil. Ó, só pra avisar, eu sou o João Pedro. Inclusive, Por isso. Porque a identificação fácil de vocês também é uma coisa importante, né? Que é essa comunicação visual. Inclusive, Ah, lá tá o pessoal. a gente está querendo adotar a mudança também, não que seja uma mudança, mas também incluir no nosso uniforme uma camiseta branca com o símbolo do trânsito e escrito trânsito nas costas para dar um contraste com a calça. Com a calça. Né? Porque fica um segundo uniforme. Fica O uniforme de passeio que o exército tem. mais apresentável. E também dependendo do lugar, porque vocês vão ter que chegar todo paramentado, né? Chegar com alguma coisa. Então isso é muito importante para que as pessoas identifiquem vocês através dessa comunicação visual. Pode passar, Tchau. Aqui está a comunicação assertiva. Essa é a que eu vim dizer para vocês. Vocês têm que ter clareza no que vocês vão informar. E para vocês terem clareza, vocês têm que ter conhecimento. Então, pessoal, estudem. Passaram no concurso, Jó, estudaram bastante, estudaram. Agora estudem para ser excelentes naquilo que vocês se propuseram. Passem, porque como é que tu gera segurança numa pessoa? Quando tu fala com propriedade. Tu não precisa falar um monte de palavras bonitas e rebuscadas e refinadas. Se tu falar com clareza e a pessoa entender que tu sabe o que tu está dizendo, ponto para ti. Eficiência. Permite uma coordenação efetiva do tráfego e reduz a ocorrência de acidentes. Serem eficientes. Se tiver que atender o mais rápido possível. Ser eficiente se tu tá com um apito, né, ordenando o trânsito. Tudo isso é eficiência no desempenho da função. Adaptação. Os agentes de trânsito precisam se comunicar de forma adaptada a diferentes cenários e públicos. Muito cuidado. Isso aqui é importante. Será que se vocês vão fazer com areia pequena, talvez vocês não sintam tanto, mas depende, por exemplo, assim, ó, uma ação aqui no centro é a mesma do matadouro? A mesma forma de abordar aqui no centro vai ser a forma que vocês vão abordar lá? É o mesmo público? Talvez num período de grande fluxo, mas eu tenho certeza que uma operação na esquina da Vila dos Oficiais ali e uma operação lá na curva do Matadouro, vocês vão encontrar pessoas bem distintas. A maneira de se portar não é porque os do centro são ricos, ela não tem nada a ver com isso. É que a comunicação de vocês, ela vai ter que mudar para vocês se fazerem entender e para ela ser assertiva. E para vocês o quê? Terem êxito naquilo que vocês estão se propondo. Então sempre analisa para onde a gente vai,
Que tipo de ação que a gente vai fazer? A minha abordagem agora vai ser a mesma do dia 24, que vai estar todo mundo encachaçado, cheio de cachaça na cabeça, eu vou agir da mesma forma? Não, vai. Teu público tá mais alterado, tu tem gente de todo tipo na praça, então tu vai ter que observar isso e traçar uma estratégia para ser o quê? Assertivo. Tá? Pode passar. Benefícios, então, é a segurança, as pessoas vão compreender bem o que vocês querem fazer, fluidez, né? O trânsito vai fluir, vai evitar congestionamentos, acidentes, a ideia da fluidez também é que as pessoas, né, entendam o trabalho de vocês e que cada vez elas exijam mais a presença de vocês, tá? Vocês vão estar em determinados pontos, mas vocês vão ver que na medida que o trabalho de vocês for eficiente, as próprias pessoas vão demandar menos, tá? Para alguns assuntos. E confiança. Isso aqui é que eu trouxe para vocês também. As pessoas têm que ter confiança em vocês. Elas não precisam ter medo de vocês. Vocês não estão para ser intimidadores. Vocês estão para trazer para as pessoas que se eu tiver um problema, alguma coisa, eu posso chamar os azulzinhos. Que é essa a ideia. E como é que vocês conseguem isso? Vocês conseguem isso sendo corretos, respeitosos, imparciais, éticos. Isso é muito importante. Tá? Posso passar? Uhum. E aí eu trouxe aqui, ó, empatia e respeito. Que eu, pra mim, clareza e objetividade a gente já falou, e o domínio técnico também já falou. Mas aqui, Luiz, tá a chave de tudo. Nós somos pessoas que falamos muito em empatia. Principalmente na pandemia, a gente fala empatia, chega a dar nojo tentando falar, mas a gente não pratica. A gente não se coloca no lugar do outro. É muito simples. Se a gente fizer esse exercício todo dia, eu quero tratar as pessoas da forma com que eu gostaria que elas me tratassem. Bom, se tu gosta que te tratem a patada, Tu vai ter oferecer isso. tu vai oferecer isso, mas eu duvido. Então, assim, ó, façam esse exercício toda vez que sair pra rua. Vou tratar as pessoas como eu gostaria que elas me tratassem. Vai dar certo com todo mundo? Não. Tem gente ignorante que não vai adiantar. Bom, mas é 1 em 20. Tá? Pra gente fechar, eu acho que é o último. Pode passar de Djalma pra mim. Não, pode passar esse aqui. Esse aqui eu já falei. Aqui. Esses princípios são princípios constitucionais, né? Vocês estudaram para concurso, vocês sabem que a gente trabalha muito isso nas aulas de legislação. Mas eu trouxe para vocês de novo, porque sempre é bom falar. A gente já falou muito na imparcialidade. E aqui em Parei, vocês têm que ter muito cuidado com isso. Porque, como a gente conhece todo mundo, como eu digo, né? Não gosta de todo mundo e nem todo mundo gosta da gente. E tá tudo bem, né? Mas, imparcialidade. Em serviço, vocês não têm gosto e nem preferência. Todo mundo é igual. Tá? Confidencialidade. Não comentem o que ocorre no dia a dia de vocês. Ah, tu nem sabe. Lá do lado tomar uma cerveja, jogar uma bola, sei lá. Tu nem sabe. O fulano tinha dentro do carro não sei o quê, porque fez isso, porque fez aquilo. Gente, isso em Paraí é mortal. Alguém vai contar? Não me mandem áudio pra ninguém contando. Pior ainda. Porque quando tu vê, se espalha. A gente chama isso de contra-inteligência. Tu organiza uma operação de trânsito, aí sai daqui de dentro de um agente que tal horário que vai ter uma blitz. Ninguém, todo mundo já sabe. Já ninguém para aí. Esses baladas seguras, tinha gente que já, fora daqui, que já tinha gente que já tinha um informante que já sabia que ninguém passava lá. Mas não estou falando daqui, estou falando das cidades maiores, se evitavam solteiros. E principalmente, né, Guris, isso aqui também está na questão da ética, né? De tu não falar o que acontece, né? Por quê? Porque tu vai acabar expondo alguém e daqui a pouco tu leva um processo que nem graça tu vai achar ou responde administrativamente por um comentário infeliz que tu fez e tu não imaginava que alguém fosse repassar. E o compromisso com a
Vocês, quando optaram por este concurso, deixa eu fazer no chão, vocês quando optaram por esse concurso, e aí já vou fechar minha fala, eu tenho certeza que vocês, quando optaram por fazer esse cargo, vocês sabiam as atribuições, os prós e os contras do que vocês têm. Então vocês, né, adultos, conscientes, sabiam que nem tudo ia ser um mar de rosas, né? Principalmente nesse trato com as pessoas. O que eu desejo para vocês? Primeiro, que vocês tenham muito êxito. Digo para vocês que exerçam a profissão de vocês, a função pública, com a maior ética, postura possível. Não se corrompam, não se deixem corromper. O serviço público é tentador para algumas pessoas. Mas sempre pensem assim, ó, é tão difícil chegar onde vocês chegaram, tanta gente quer passar num concurso, ter sua vida, né, sua estabilidade, sua tranquilidade. Ah, não é o que eu quero, mas eu vou tentar outro, joia, mas é o que tu tem nesse momento. Então, preservem o caráter de vocês. Vocês representam, né, essas forças de segurança. A gente sempre espera na polícia, em vocês, em tudo, o quê? Correção, honestidade. Vocês sofrem na pele, né, comentários maldosos, então assim, ó, sempre pensem nisso. Mostrem para as pessoas que é uma exceção a toda regra. Antigamente Tá? a gente olhava o exército e era um exemplo para o Claro! exército. Hoje tu vê as pessoas faltando respeito com a polícia, principalmente até as polícias federais e tudo mais. Hoje as pessoas não têm mais aquela intimidação que tinha antigamente. Eu olhava o exército, para mim era o exemplo que tinha esse seguido era o exército. Meu irmão era mais velho do exército, né? Hoje em dia tu já vê isso como um tipo de que as pessoas já perderam o respeito. Claro! E muito em parte também pela própria postura que as instituições adotam. Então é isso que eu estou querendo dizer para vocês. Vocês são um grupo pequeno. Então vocês têm que se fortalecer como grupo, vocês têm que se ajudar e vocês é que vão, né, transformar essa imagem externa que a comunidade tem para vocês, tá? Eu espero que eu tenha contribuído nesse caminho, tá? E no que vocês precisarem, estamos às ordens, não se esqueçam. Vocês têm vários órgãos que podem apoiar vocês nesse trabalho, um deles é o Conselho Tutelar, está chegando as festas de final de ano. O Djalma pode pedir lá o grupo do plantão para estar no plantão para informações. Não podemos ser omissos, negligentes, a gente, nem vi que eu não quero me incomodar. Chamem, notifiquem, registrem que vocês chamaram. Não deixem as coisas, né, virarem uma bola de neve, tá? Parabéns novamente pela aprovação de todos. E, por favor, não me mudem.